Amigas, amigos, olá! Direitos sexuais, direitos reprodutivos, crianças e adolescentes. Recentemente esse tema voltou à pauta. Voltou à pauta a partir de um episódio lamentável, porém que não é uma exceção. É um episódio até recorrente que aconteceu e foi divulgado pela imprensa desde o estado de Santa Catarina. Nós temos aqui a manchete do Ministério Público de Santa Catarina. MPSC identifica abuso sexual a partir de registro civil em cidade do Vale do Itajaí e garante proteção a adolescente e bebê. O que aconteceu senão uma criança de 13 anos de idade foi ao cartório para registrar a sua bebê. O cartório achou, obviamente, inusitado e acionou o Ministério Público, que acionou a Polícia Civil. As investigações já foram concluídas e identificaram que o padrasto da criança era o criminoso abusador. Isso foi identificado através de exame de DNA que comprovou a paternidade do padrasto. Mas como isso aconteceu recorrentemente dentro da casa e ninguém ficou sabendo? Porque a mãe, segundo as investigações da Polícia Civil, acobertava o companheiro, o que mostra uma sequência de episódios que são dantescos, mas que, como eu disse, não são exceção no Brasil. E se há problemas dentro do núcleo familiar, há também problemas externos. Por exemplo, essa criança manteve uma gestação por 9 meses, mas a escola não ficou sabendo, o professor não viu, o diretor não viu. Bom, a mãe acobertava o parceiro e, portanto, a mãe deve ter proibido que a filha continuasse frequentando a escola. Tá certo, mas então a criança faltou à escola e, portanto, a escola deveria acionar o conselho tutelar. Então, há falhas diversas que mostram a exposição que as crianças e adolescentes no Brasil ainda têm, que as meninas no Brasil têm, por exemplo, a violência sexual e os seus desdobramentos, o que suscita o nosso debate acerca de direitos reprodutivos. O que são direitos reprodutivos? Do site da Fiocruz eu tirei o seguinte: direitos reprodutivos, direito das pessoas de decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. Isso é muito importante contra a ideia de controle de natalidade. Não há que se ter controle de natalidade, o Estado definir quantos filhos, quando você vai ter. A mulher que é necessária e suficiente na decisão da natalidade. Ainda mais, direito à informação, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. Mais ainda, direito de exercer a sexualidade e reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Eu poderia sistematizar esses 3 itens em 2 aspectos fundamentais. O Estado deve garantir o direito reprodutivo da mulher. E ainda mais, o que o Estado não tem que fazer? O Estado não precisa, não deve regular o corpo da mulher. Não é um Estado que define como a mulher usará o seu corpo para a reprodução. A mulher é que é soberana em relação ao seu corpo. Isso suscita o debate acerca da cirurgia abortiva, que faz parte dos direitos reprodutivos. Mas no Brasil, a cirurgia abortiva é uma história tardia e triste, porque a primeira vez que nós temos alguma regulamentação de cirurgia abortiva no Brasil, em termos positivos, é no Código Penal de 1940. Primeiro, é no Código Penal. Então, notem, dentro da sociedade brasileira, parece que aborto não é, ao longo da sua história, inclusive nos anos 1940, uma questão de afirmação de direitos. Não é um problema de saúde, é um problema criminal debatido no Código Penal. Mas pela primeira vez, o Código Penal passou a estabelecer exceções nas quais a cirurgia abortiva é realizada e ela não é criminalizada. 2 exceções. O feto gera risco de vida à mãe em uma gravidez de risco ou a gravidez é resultado de violência sexual. Só nestes 2 casos é que poderia haver cirurgia abortiva sem criminalização da mulher, sem criminalização da equipe médica que fez a prática abortiva. Mas está marcado logo abaixo o artigo 128 que faz essa regulação, está marcado a DPF 54, decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012, que introduziu mais uma
terceira exceção de aborto que não é criminalizado, o aborto de fetos anencéfalos. É diagnosticada anencefalia no feto. Então a gravidez vai se desenrolar, mas esse feto, ao nascer, não tem expectativa de vida que ultrapasse alguns minutos, algumas horas. E, portanto, é uma maldade obrigar, por lei, o Estado obrigar a mulher a manter essa gravidez. Os juízes do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por maioria, então, que essa seria mais uma forma de aborto que não seria criminalizada. É um pequeno avanço, mas foi um grande avanço, porque os ministros que votaram favoravelmente votaram a favor da segurança da mulher em oposição à ideia de fundo fundamentalista religioso de manutenção de uma gravidez como essa. Isso remete também à ideia de gravidez junto a crianças e adolescentes, o que remete à notícia de Santa Catarina, né? E isto é regulamentado no Brasil. Nós temos então a legislação que, junto com o STF, dá margem para 3 formas de cirurgia abortiva em caso de estupro, né, risco de vida à gestante e por anencefalia do feto. Mas o CONANDA, Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, que é ligado ao Poder Executivo, no ano de 2024, baixou a Resolução 258. O que essa resolução nos traz? É uma resolução bastante longa e eu trouxe 2 aspectos importantes. A afirmação do direito ao aborto, porque aborto para crianças e adolescentes é um direito à saúde, é um direito à sua existência como pessoa cidadã. Porque gravidez em crianças gera um risco de 4 a 6 vezes maior de mortalidade dessa menina durante a gestação. Então a vida dela está em risco, mais ainda, há problemas potenciais fisiológicos, cardiovasculares e psicossociais. Lembrando, uma menina de 13 anos de idade que passou a ser mãe há algumas semanas. Mas também a Resolução 258 retira barreiras ao exercício desse direito. Por exemplo, consulta à família. Mas e se a família tem um viés fundamentalista religioso? Então, o Estado e a família tomarão o corpo dessa menina em sequestro, obrigando o desenrolar de uma gestação com todos esses riscos, inclusive a vida biológica dessa menina. Ainda mais, a ideia de boletim de ocorrência para fazer a cirurgia abortiva ser necessário um boletim de ocorrência. Tudo isso foi derrubado pela Resolução 258 do CONANDA. Derrubado adequadamente, porque essas protelações burocráticas geram problemas de alta gravidade, problemas que podem fazer com que a cirurgia seja liberada do ponto de vista legal meses após, criando um constrangimento, sofrimento para a criança, às vezes é liberado só depois que o parto já foi realizado. E, portanto, o direito ao aborto que estava dado a essa criança, a essa adolescente, não foi respeitado. E por isso essa resolução do CONANDA é muito bem-vinda, de 2024. Mas o que a deputada Cris Toneto, do PL do Rio de Janeiro, aprovou recentemente, se não o PDL 3 de 2025, o projeto de decreto legislativo. Esse projeto simplesmente derruba a resolução 258 do CONANDA. E sob qual justificativa? Vejamos a justificativa da deputada no seu PDL. Diz ela: deve-se considerar que o aborto não constitui, como afirma o ato normativo, um direito, não constitui um direito. Pelo contrário, o artigo 5º caput a Constituição Federal de 1988 resguarda a inviolabilidade do direito à vida, que, por consequência de seu conceito, abrange todas as fases da vida, desde a concepção até a morte natural. Então, diz a deputada que a Constituição está sendo afrontada pela norma do CONANDA, tá certo? Está sendo afrontada. Mas, se nós buscássemos a Constituição garante sim o direito à vida no artigo 5º, mas a Constituição não faz qualquer discriminação
de que o direito à vida está dado desde a forma embrionária de forma abrangente. Não há essa discriminação no texto constitucional e, portanto, esta foi uma leitura totalmente freestyle da nossa querida deputada. Temos ainda mais um problema. A Constituição diz: todos são iguais perante a lei. Sim, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei e a inviolabilidade do direito à vida. Mas o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a tese de que o direito à vida tenha que ser estabelecido a partir da forma embrionária. Porque, inclusive, se fosse, o próprio Código Penal de 1940 e as suas duas exceções estariam erradas e anticonstitucionalmente dadas. Porque o embrião tem direito à vida, gerando risco à mãe ou não. O embrião tem direito à vida, mesmo sendo fruto de uma violência sexual. Então, haveria inconstitucionalidade até mesmo nessas duas exceções do Código Penal de 1940. O STF já decidiu isso recorrentes vezes, de que não há o direito à vida previsto na Constituição, mas isso não é estendido necessariamente à forma embrionária. A nossa querida deputada vai além, ela diz: de igual modo, o artigo 4º da Convenção Americana de Direito Humano, da qual o Brasil é signatário, prevê que o direito à vida deve ser protegido pela lei desde o momento da concepção. Bom, vamos então averiguar isso. O Brasil é signatário, mais do que isso, o Brasil é Estado parte desta convenção, não é só signatário, é Estado parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, de 1969. O que diz o artigo 4º? Direito à vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção, ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. A deputada esqueceu dessa expressão, em geral. Em geral está colocado como um apontamento para exceções a esse artigo. Então, há a ideia de que a vida deve ser preservada desde a forma embrionária, mas há exceções explicitada na expressão em geral. Então, mais um erro da nossa querida deputada: nem a Constituição exige o seu PDL e nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas a deputada ainda vai além. E ela diz que o Código Civil, no seu artigo 2º, reconhece o direito do nascituro desde a concepção. Será que o Código Civil faz isso? Sim, deputado, o Código Civil faz isso, mas o Código Civil faz isso no que diz respeito a direitos patrimoniais. Lembra da ideia da condição embrionária ter direitos, mas não necessariamente uma extensão de direitos constitucionais como o direito à vida? Este é um direito que está dado ao embrião, dentro de uma lógica de, eventualmente, sucessão patrimonial, mas não necessariamente o próprio direito à vida. É a decisão que nós temos na atualidade. Portanto, nós temos a DPL da nossa querida deputada com uma série de falhas. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Para ele ter validade, ele precisa ainda passar pelo Senado. Os senadores têm sido um pouco mais resistentes a essas sandices de extrema-direita, por uma questão bastante prática. Nós temos na Câmara dos Deputados e no Senado eleições no ano que vem. E na Câmara dos Deputados a eleição é proporcional, é relativamente simples que um deputado, uma deputada que são estúpidos consigam amealhar uma quantidade de votos para serem eleitos, reeleitos. No Senado a eleição é majoritária. É bem mais difícil fazer esse processo eleitoral. E, portanto, uma mácula recente na vida parlamentar do senador pode custar a sua reeleição. Então é mais difícil que esse projeto estapafúrdio, sem embasamento legal, um projeto maldoso às crianças e adolescentes, possa ser aprovado. Mesmo assim, adivinhe o que vai acontecer se ele for aprovado no Senado. Vai cair no colo do Supremo Tribunal Federal, novamente, tendo em vista as arbitrariedades escritas neste PDL. Arbitrariedades que são traduzidas na prática. Para finalizar, eu trago para vocês os dados referentes à violência contra crianças e adolescentes. Relatório do ano passado do Atlas da Violência, nós encontramos violência contra crianças e adolescentes no nosso primeiro gráfico.
nosso primeiro gráfico, que mostra violência sexual e um crescimento bastante significativo, principalmente para a faixa etária de 5 a 14 anos, mais fortemente a partir de 2020. 2020, ano da pandemia Covid-19, as pessoas estavam em confinamento social dentro de casa e, portanto, com a maior exposição das crianças e adolescentes ao próprio ambiente familiar, a gente passa a ter mais violência sexual. E a nossa querida deputada quer que a família que pratica essa violência seja responsável por autorizar a cirurgia abortiva. Me parece um contrassenso. Nós temos ainda um outro gráfico do mesmo Atlas da Violência, que mostra percentual por tipo de violência, por faixa etária da vítima do sexo feminino para o ano de 2022. Vejam que nós temos de 0 a 14 anos, de 0 a 9 anos, de 10 a 14 anos, os principais estratos de violência sexual contra meninas, que segundo o nosso gráfico anterior ocorre principalmente dentro do núcleo familiar. Então, a partir dos dados da realidade, nós vemos a extrema vulnerabilidade dessas meninas, que exige sim a resolução do CONANDA, que busca meramente, dentro de uma legislação brasileira extremamente arcaica, atrasada no que diz respeito aos direitos reprodutivos, implementar aquilo que já está previsto na lei. Mas há setores de extrema-direita, com um viés fundamentalista religioso sobre temas que deveriam ser tratados no campo da saúde pública, que buscam atrapalhar esse processo legislativo, criando, portanto, insegurança, criando, portanto, vulnerabilidade para crianças e adolescentes em relação às suas vidas, em relação ao seu futuro, em relação aos seus corpos. Era isso para hoje, um debate, uma apresentação acerca da questão dos direitos reprodutivos, especialmente olhando para as crianças e adolescentes, dentro da resolução do CONANDA, dentro do PDL da deputada do PL do Rio de Janeiro e dentro do episódio recente do estado de Santa Catarina. Quem tiver algum problema, alguma dúvida, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.